E aí galera, eu sou o Jean e aqui eu ensino profissionais entusiastas de carros a fazer o acerto de qualquer tipo de motor. E hoje eu vou fazer um react de um vídeo da Fieltech onde eles falam sobre a calibração, o acerto do motor no Fiesta, motor Zetec no Ford Fiesta. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. E aí pessoal, tudo certo? Sou o Diego do Suporte Técnico e hoje eu vou mostrar para vocês como começar um acerto. Então nós vamos aproveitar que estamos com esse Fiesta aqui, com swap para o motor de Escort. É um motor Zetec 1.8 16 válvulas, onde foi feito só um escape, foi melhorada a admissão, foi colocada a admissão do Focus. Nós estamos com uma FT500 e nunca foi acertado no dinamômetro desse carro. Então a gente vai começar do mapa padrão para vocês verem como se iniciar um acerto. Então, aqui já tem várias informações, né? Aqui é um projeto, tipo assim, bem interessante de ser feito. Você tem um carro pequeno, um carro no Fiesta, que não tem um motor muito forte, um motor 1.4, 1.6, se não me engano saiu esse carro. E ele fez uma troca para o motor 1.8, 16 válvulas do Escort. E ele fez algumas melhorias também de admissão e de escapamento. Então, é um projeto interessante para a gente ver como é que funciona, como é que ele trabalhou nesse sentido, porque é um acerto totalmente novo, né? Então, se a gente fosse pegar, por exemplo, só o motor do Escort e colocar lá com todos a parte de admissão de escape do Escort, daí não ia ter muito problema. Você poderia usar, por exemplo, o mesmo acerto original de fábrica. Isso seria possível, porque daí você tem as mesmas configurações, tanto de admissão de escapamento, que daí não influencia nada, no caso, no acerto. Agora, como ele colocou o motor lá e fez algumas modificações na admissão e escapamento, daí é necessário que você faça um remapeamento, né? Você tem que fazer uma readaptação da sua calibração, do seu acerto, para que o motor funcione da maneira esperada, da maneira correta, né? E outra coisa interessante é que aqui ele está fazendo o acerto no dinamômetro, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Ele está com o carro amarrado aqui por essas cintas aqui, tanto na parte para ele não andar para frente, como também para voltar, né, que está nessa cinta aqui. Aqui está o rolo, né, o carro está sobre o rolo, e nessa condição aqui do dinamômetro, que a gente chama, é que ele vai fazer o acerto da injeção eletrônica usando o dinamômetro. Então vamos lá, vamos continuar no vídeo. Da onde sair. Então pessoal, nós vamos começar com o acerto agora. Ele está com o mapa padrão da Fieltech, só está claro com as saídas, as entradas todas configuradas, já foi botado. Interessante outra coisa, mapa padrão que ele fala. O que é o mapa padrão? Mapa padrão é um mapa de base, no qual você vai começar o seu acerto. Então, por exemplo, se você não conhece, não tem nenhum histórico de nenhum motor que você tenha calibrado antes, que você tenha feito acerto antes, você começa sempre do mapa padrão, que é um mapa que vai te dizer, ok, essa aqui é a configuração inicial para qualquer tipo de motor. E ele vai funcionar, claro, ele vai deixar o motor funcionando, vai ser possível, né, utilizar esse motor, e daí a partir desse mapa padrão você faz algumas medições e você vai modificando e chegando no teu acerto final. Então, mapa padrão significa isso. Quando você não tem um histórico, por exemplo, provavelmente ele nunca tinha feito acerto de um motor do Escort no Fiesta, com essa configuração de admissão escape que ele fez aqui, né, nesse vídeo. Então, o que ele fez? Ele aí baixou o mapa padrão, pegou o mapa padrão da própria Fieltech, e daí ele utilizou esse mapa padrão para começar o acerto. Né? Não é uma coisa, você não vai terminar com o mapa padrão, você vai usar ele para iniciar o acerto do motor, no caso desse aqui do Fiesta. Vamos lá, continuar o vídeo. No ponto, então agora nós vamos ligar o carro, vamos deixar esquentar a sonda e vamos começar a rolar ele. E aí nós vamos começar a buscar o primeiro acerto para o carro ficar funcionando, certo? Vamos lá. Interessante de ver, viu que ele teve dificuldade de pegar, foi uma calibração de partida não tá boa, porque ele mapa padrão, no caso ele vai ter que fazer os retoques, né, o acerto para a partida, e quando ele começou a funcionar, então não teve uma partida boa, o motor não subiu de giro, não entrou na marcha lenta, tá falhando bastante, né, então isso é normal de acontecer quando você usa o mapa padrão para começar o acerto. Vamos lá. Como vocês podem ver, o carro está bem gordo, então a gente já vai começar a tirar um pouco de combustível para limpar um pouco. Carro gordo, ele falou, né? Ele está com excesso de combustível, é isso que ele quis dizer aqui. Então agora a gente vai rolar um pouquinho o carro, vamos segurar ele em 3.000 RPM e vamos tentar acertar toda a faixa de vácuo dele. Mas vamos se basear em 3.000 RPM porque depois a gente vai trabalhar para cima e para baixo dessa faixa de rotação. Isso foi bem legal o que ele fez, ele escolheu uma rotação intermediária para começar o trabalho, né? Então, ele poderia ter começado em baixa rotação? Poderia. Poderia começar em alta rotação? Não.
Alta rotação já é uma zona mais perigosa por conta de você de poder acontecer uma quebra de motor para você estar rodando uma rotação muito alta com um acerto que você ainda não sabe se está bom ou não, se está de acordo ou não. Por exemplo, está com muito avanço ou com pouco avanço. Então é uma zona perigosa para você começar. Então ele começou a escolher aqui começando uma zona intermediária de rotação, 3.000 RPM. E daí ele veio passando todas as zonas de vácuo. O que é a zona de vácuo? Zona de vácuo é a pressão que você tem dentro do coletor, né, que você controla com o pedal do acelerador. Então, quanto mais pedal do acelerador, menos vácuo você tem. Quanto menos pedal do acelerador, mais vácuo você tem. Né? Então, tipo, quando você está sem o pé do acelerador, você vai estar lá, sei lá, de repente nos 200 milibar, 300 milibar, que é a pressão, ou então menos, que eles falam aqui na Fiotec é pressão negativa. Então vai estar com vácuo de menos 0,7, menos 0,8 talvez, e daí vai subindo. Quando você está com o pé no fundo, você está com a depressão com vácuo zero, né, no caso, nesse sentido, que daí no pé no fundo você iguala a pressão atmosférica com a pressão que está dentro do coletor de admissão. Então é interessante como ele fez, ele escolheu uma rotação intermediária para começar o trabalho. Vamos lá. Vocês podem ver, eu estou buscando todas as faixas de vácuo a 3.000 RPM. Então é interessante ver que a faixa de vácuo que ele tá procurando, ele está vendo aqui, ó, nesse valor aqui, menos 0,43. Aqui é a faixa de vácuo que ele está trabalhando, e ele vai buscar aqui nesse mapa que ele está vendo aqui na tela, né, do computador dele, qual é a faixa que ele tem que acertar. Aqui no caso ele está acertando ainda o lambda, né, saber quanto que ele vai colocar de lambda para essa faixa de rotação, que ele está em 3.115 RPM, essa aqui é a rotação que ele está andando, e aqui 0,43, menos 0,43 de vácuo no coletor de admissão. Vamos lá. A gente está buscando entre menos 3 e menos 1 de vácuo, a gente está buscando trabalhar com 1 de sonda. Entre menos 2 e 0 de vácuo, a gente está tentando buscar 85 de sonda. Ó, interessante essa parte da sonda que ele falou, o busco de lambda, né, que ele está fazendo acerto. A zona onde você não está pedindo torque, ele está fazendo para chegar com o lambda 1. Né? O 1 de sonda que ele fala. E quando ele está com 0,2, menos 0,2 e 0, entre 0,2, menos 0,2 e 0, ali é a zona de potência, onde você está pedindo carga, pedindo torque para o motor, e nesse momento ele está colocando 0,85 de sonda, ou 0,85 de lambda, que é a parte de performance, a calibração de sonda de lambda que você faz para buscar performance. Então ele está fazendo aqui nesse sentido. Então o que vai acontecer? Onde você não está pedindo torque, você tem um lambda 1, sonda 1, quer dizer o quê? Que você está buscando economia, você está queimando praticamente todo o combustível que você tem disponível, que você colocou, injetou dentro da câmara de combustão, e quando você quer performance, você está acelerando tudo, você quer performance, você põe um pouco mais de riqueza para que o motor tenha um pouco mais de desempenho. Como a gente já tem agora uma faixa de vácuo mais ou menos acertada, a gente vai começar a acertar o mapa de rotação de baixa, para fazer o carro ficar pelo menos ligado. Então a gente vai pegar, em cada RPM aqui a gente vai acertando ele até buscar 1 de sonda. Como a gente acertou em 3.000, agora a gente sabe que com essa faixa de vácuo ele tem que ficar em 1 de sonda também. Então a gente vai buscando nessa rotação aqui até ficar com 1 de sonda. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, eu estou buscando os alvos. Aí outra parte interessante, né? No caso no sistema da Fiotec, ele faz primeiro a parte de vácuo, né? Então ele vê quais são, naquelas pressões, né, que vão ficar dentro do coletor de admissão, ele vai acertar a quantidade de combustível. No caso ele começou em 3.000 RPM, agora ele vai só varrer a faixa de rotação. Então com a faixa de rotação ali que ele vai variar, ele vai conseguir compensar, porque são multiplicativas, né, no caso as correções. Então com a faixa de rotação que ele vai acertar agora, ele já vai acertar a fase de vácuo também. Não só de 3.000 que foi onde ele começou. Fazendo com a rotação bem baixa, ó, segurando ele no freio um pouquinho, 1.000 RPM, buscando 1 de sonda. E aí nós vamos subindo devagarinho a rotação e tentando manter esse 1 de sonda, só com o pé encostado. Vamos de 200 em 200 RPM, sem pressa. Eu vi que quando eu tô... Muito importante o intervalo que você faz também de rotação. Aqui ele está usando 200 RPM. Quanto mais fino, quanto mais próximo os breakpoints, né, que a gente chama de rotação, melhor, porque você vai conseguir pegar os buracos. Mas também deixar muito próximo também é ruim, porque daí você tem que trabalhar muito e não vai ser efetivo para a calibração, para o acerto. Então, a 200 RPM é um valor bom.
para você usar de distância entre um ponto e outro de rotação para você fazer o acerto. Estou acelerando, ele está um pouco áspero, ele está um pouco bruto, então a gente sabe que, eu vi que a rápida está muito alta ainda. Então vamos tirar um pouquinho de rápida agora, para ele ficar um pouquinho mais liso na aceleração. O outro conceito que ele está colocando aqui é de rápida. Rápida é a correção que você faz quando você acelera, né, o motor. O que acontece? Quando você acelera, você faz com que a borboleta abra e você tenha daí uma pressão, uma quantidade de ar injetada, aspirada, na verdade, pelo motor maior do que estava quando estava com o pé com menos aceleração. Nesse momento, você precisa prever a quantidade de combustível que vai acontecer na próxima combustão para que você possa injetar e daí não ter buraco na aceleração. No caso aqui, quando ele está falando aqui, a quantidade de combustível está muito grande. Então ele não tem um buraco, ele tem um choque, né? Um tranco na hora que ele acelera, e dá para ver quando ele está trabalhando ali que o carro balança bastante quando ele acelera. E porque ele tem uma correção muito grande de combustível, e daí esse excesso de combustível acaba dando um tranco no carro porque tem torque demais, ou então por ter combustível demais você tem torque de menos, né? Que o excesso de combustível também é ruim. Então é por isso que ele está fazendo essa correção para deixar mais liso. Nós já temos praticamente toda a faixa de rotação baixa acertada. E agora a gente já começa a acertar a faixa de alta, só que agora a gente vai acertar de pé no fundo. Interessante, depois do acerto que ele fez, no acerto inicial, agora ele fez uma subida de rotação, né? Desde baixa rotação até alta rotação, para ver como é que está, nesse caso, a curva de torque e potência do motor, e para verificar se a calibração que ele fez, o acerto que ele fez do lambda está ok nessa zona de pé a fundo. Eu vi que ele veio um pouco gordo logo no começo da aceleração e empobreceu bastante para cima. Lembrando, gordo, no caso está com excesso de combustível, e magro, né? Empobreceu, ele está com falta de combustível. Então a gente agora gravou um log, eu vou abrir o log e vou começar a comparar a rotação com a sonda que está e vamos buscar a sonda que eu quero. Log é o registro que se faz do funcionamento do motor pela injeção eletrônica, então a gente chama de log. Que é 85, em toda a faixa de rotação, a gente vai trabalhar só rotação agora. Como a gente pode ver aqui, ó, eu vou buscar, deixar dentro do zoom, tu consegue puxar aqui por baixo, pelas barrinhas, só a parte da aceleração. A sonda está essa linha roxa aqui, a gente vê que em 3.000 ele chegou mais ou menos no valor que eu estava acertando lá, e aí ele vem empobrecendo para cima, ó. Então agora a gente vai ter que acertar aqui. Isso é muito interessante na vida do acertador de motor, que é fazer esses registros da injeção eletrônica para você fazer as modificações. Nesse caso aqui ele está fazendo o acerto do lambda, né, o acerto da sonda. Então ele viu que em baixas rotações ele está com excesso de combustível e em altas está com falta. E daí com esses resultados, com esses dados que ele tem desse registro, que ele fez diretamente da injeção eletrônica, ele vai modificar para ele ter os valores que ele deseja, no caso, para aquela condição de ele estar fazendo a verificação. Nesse caso aqui o pé a fundo, e ele vai buscar 0,85 de lambda. Como o motor é a álcool, a gente pode usar uma relação de 1 para 1. Tipo, tá com 94 de sonda aqui em 6.500 RPM, 95. Eu quero 85. Eu vou vir na rotação agora. Eu vou vir lá em 6.500 RPM e vou botar mais 10%. Por que 10%? Porque a relação pro álcool é mais ou menos 1 para 1. Então usa 1 para 1 para começar, tu vai, tipo assim, 3 passadas tu já tem a sonda quase na onde tu quer. Então agora vamos fazer essa correção aqui e vamos dar... Isso é interessante também, você tem lá o resultado que deu, e ele viu que está faltando 10%, né, de combustível. Então ele vai lá e põe direto no programa, né, da calibração da Fueltech, um valor de 10% a mais do que ele tinha de combustível calibrado antes, né? Ele estava lá registrado na calibração da Fueltech. Então isso a gente começa assim, você vai dando uns tapinhas mais ou menos pela porcentagem que você tem, que você quer alcançar, que você tinha antes, e daí você vai, mede de novo, faz mais uma modificação, mede de novo até você chegar no resultado desejado. Mais uma puxada. Girou 6.800, a sonda ainda veio um pouco pobre, mas pelo gráfico a gente vê que a gente pode girar mais, porque o gráfico a potência vem subindo ainda. O que
que tá girando aí, só pra saber? Já te 7 digo. mil? Por aí. A gente vê que a sonda, que essa linha aqui, ó, já veio bem retinha, ó. O log acaba em quantos RPM, só pra saber? 6.800. Só ela veio um pouco pobre ainda. Então agora a gente vai dar essa corrigidinha e vamos puxar mais uma vez. Calibração é isso, é processo iterativo. Você faz uma modificação, você verifica, depois você faz mais uma para você acertar e chegar no objetivo que você quer. Vamos conferir agora como é que ficou. Se a sonda ficou ok, vamos começar a trabalhar o ponto. E aí vamos ver se vem mais uns cavalinhos. Já estamos com 120 na roda só acertando combustível no mapa padrão. É interessante no processo de acerto. Você primeiro faz o acerto do lambda para depois você fazer o avanço. Aqui ele fez exatamente como tem que ser feito. É atual, tá? Tá. Porque eu tirei o grau do torque. Eu dei mais ponto, Ó. então ele ganhou bastante. Tá vendo que ali, ó, antes do corte, ele tava fazendo assim, ó. Tem a verde ali. Agora ele ficou reto. E ele tá ganhando em 6,5 ali. Mas ganhou pra baixo bastante. ele tá perdendo, né? Eu dei mais ponto em todo o mapa pra Quando ele fala dar mais ponto, é que ele está dando mais avanço de ignição. Ponto, no caso aqui, é avanço de ignição. ver o que acontecia. A gente viu que ele ganhou um pouco de alta e para baixo ele perdeu. Então a gente vai tirar esse ponto de baixa para ele não ficar ruim. A gente viu, ó, ganhou aqui, a gente deixa o ponto a mais. Não ganhou, tira, volta como é que tava. Agora a gente vai dar mais uma puxada e vou mexer numa coisa bem legal. Mapa de ângulo de fase de injeção. Ele tá no padrão ainda, mas a gente sabe que começando nos BRPM em 400 graus, normalmente se tem ganho. Inclusive a rápida fica melhor. Então a gente vai passar para 400 graus ali, vai deixar a curva, vamos ver o que acontece. Essa é uma outra coisa que se faz na calibração, que é o acerto do ângulo de injeção. O ângulo de injeção, como esse carro é um motor que tem injetor no coletor de admissão, não é injetor direto na câmara de combustão, quando você injeta o combustível, ele vai vaporizar, né? E no momento de vaporização, ele rouba calor, e ele roubando calor, ele vai reduzir a temperatura do ar, né? que ele entra em contato. Então, como ele injeta no coletor de admissão ainda, esse combustível vai entrar em contato com o ar ainda no coletor de admissão. E se ele resfria o ar, o que acontece? Pela propriedade dos gases, quando o ar está mais frio, ele fica mais denso. Então, se ele fica mais denso, ele concentra as moléculas com um volume no volume menor, e você pode admitir mais ar para dentro do motor. Então, quando ele faz essa modificação da fase de injeção, que ele falou ali que vai colocar em 400 graus, ele provavelmente vai estar buscando uma redução da temperatura do ar antes de entrar dentro do motor, para admitir mais ar do que seria se você estivesse injetando numa fase diferente. Isso é bastante interessante. Só na faixa de potência mesmo que ele ficou igual, o resto ganhou bastante. Como a gente pode ver, a gente mexeu em ângulo, ele ganhou em toda a curva potência. Então a gente sabe que ganha mesmo. Interessante. Bem interessante. Potência final não mudou, mas a curva toda ganhou. Chegou a ganhar 4 cavalos. Um motor que tá com 120 na roda, tu ganhar 4 cavalos intermediário é bastante coisa. É bastante coisa. Nesse carro o ponto de mapa padrão praticamente veio perfeito para esse motor. Dei 3 graus a mais final, que deu uma diferençazinha no gráfico. E só. Tipo, mapa padrão muito bom de ponto já. Mapa de rotação 100% em 2 puxadas. Agora é só alegria. Agora
Agora no final ele fez meio que uma validaçãozinha, né? Colocou a primeira marcha, deu a primeira, a segunda, a terceira, aí na quarta ele já tirou o pé só para ver como é que o motor está reagindo, né? Isso é interessante fazer também. Então, pessoal, para vocês verem uma coisa bem legal, vocês viram que a gente corrigiu o mapa de rotação, né? A gente usou aquela ideia do 1 para 1 para buscar a sonda certinho. E eu liguei a malha agora para trabalhar. Então a gente pode ver aqui, ó, a sonda com 85, que era o que eu buscava, e a correção da malha, ó, 0,30%, 0. Quando ele fala em malha, no caso ele está falando de malha fechada, ele ligou a malha, né? Então ele fechou a malha. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai trabalhar agora, a injeção vai trabalhar com feedback da sonda para acertar a quantidade de combustível. Que a malha fechada é o quê? É um loop que existe entre a central, no caso aqui, o injetor e a sonda de oxigênio que está ligada lá no escapamento. Então a sonda de oxigênio vai dar informação para a central eletrônica da qualidade da combustão. Se não tiver no objetivo, essa informação vai chegar na central, a central vai dizer, opa, estou fora do objetivo ou estou dentro do objetivo, e se estiver fora do objetivo ela vai corrigir, vai mandar um sinal para o injetor, que o injetor daí vai fazer essa correção, colocar um pouco a mais de tempo de injeção, menor tempo de injeção, quer dizer, dar mais combustível, menos combustível, daí a sonda vai medir de novo, vai enviar a informação para a central eletrônica vai avaliar, opa, está dentro, não está dentro, mais correção, menos correção, ou está ok, já deixa assim, e ela vai fazer esse loop, né, essa retroalimentação do sistema para que, no caso, a quantidade de combustível injetada seja aquela programada na injeção eletrônica. 30%, buscando 85%, ó, 0,80%, chegou a dar 1% aqui, aí já volta, já cai de novo, então ó, ele vem travado em 85% de sonda, ó, com a correção em 0%. Com 2 puxadas, o carro veio travado de sonda, então é básico. Mapa de rotação zeradinho, não tem a correção, fica mínima só para dar uma corrigidinha de leve mesmo, nem precisava usar praticamente aqui. Quanto menos correção você tiver, melhor, né? Significa que você fez um acerto muito bem feito. Mas ali até uns 2% de correção, 3% talvez, é um valor aceitável, vamos dizer assim, quando você faz a calibração, quando faz o acerto. A gente usa para manter, tipo, a bomba de combustível deu uma caidinha, a malha fechada vai compensar. Importante A também. temperatura do ar está muito quente no dia, o carro vai engordar, a malha tira um pouquinho, só que ela vai ficar mantendo tipo menos 3% se o carro estiver pedindo menos combustível, ela não vai ficar menos 3, mais 5, menos... Não, ela vai menos 13 e ela vai parelha, porque o mapa está parelhinho até o final. E aí vamos mostrar para vocês um pouquinho o carro, ele é um Fiesta 97. Bom, é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês hoje sobre um react, uma reação a esse processo de calibração desse Fiesta, que foi colocado motor de Escort, 1.8 16 válvulas, Zetec, e no qual foi feita a recalibração porque foi feito também um trabalho de admissão e escapamento. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo no comentário. Se tiver algum tema que você queira que eu traga aqui, manda aí que eu vou dar uma avaliada para trazer esse conteúdo para você. E me segue lá na minha rede social, lá no Instagram. Um grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!